Os eventos descritos nesta história aconteceram aproximadamente há 1 mês e meio em Shenandoah, West Virginia. Embora eu tenha digitado isso cerca de 2 semanas atrás, simplesmente não tive coragem de postar isso até o que aconteceu ontem. A história começa no final de setembro, quando minha família foi visitar nossos parentes que nos convidaram para celebrar um deles ter ganhado $2.000 em algum tipo de raspadinha de loteria. Eles moram numa parte muito decadente de Shenandoah, que as pessoas de Charleston, Sheffer e Hanson, que basicamente é a parte menos caipira da Virgínia Ocidental, gostam de chamar de Squalor-Uller. Fica bem no alto da montanha e é exatamente como todos imaginam quando ouvem falar sobre isso, só barracos desarrumados, trailers enferrujados reconstruídos, tudo coberto com decorações de Natal décadas atrás, porque eles estão ocupados demais sendo caipiras fedorentos para realmente limpar. É coisa de entrega da vingança, só que sem rios ou canoas. Os parentes que estávamos visitando são todos primos intercasados. Não os chamamos de tio ou tia, apenas parentes. Eles não são pessoas terríveis ou algo do tipo, apenas estereótipos caipiras absolutamente caricatos. Enfim, estamos aqui nesse trailer esquecido por Deus e é horrível. Somos cerca de 8, além de mim, meu pai, minha mãe e minha irmã. Cerca de 2 horas depois, minha mãe pega meu celular para que eu possa me concentrar no tempo em família, o que é frustrante. Tudo o que fizemos o tempo todo foi comer jantares prontos e ser obrigado a assistir NASCAR e coisas do tipo. Depois de cerca de 6 horas disso, uns 10 minutos antes de irmos embora, começa a chover. Sabemos agora o quão perigosas podem ser as estradas nas montanhas, então decidimos esperar a chuva diminuir. Avançando para 2 horas depois, está escuro, 22 horas, e há um aviso de inundação para a área. Já recuperei meu telefone nesse momento, mas é claro que não há sinal. Estou jogando Tetris e Texas Hold'em e coisas do tipo quando de repente ouço meu pai perdendo a cabeça no cômodo ao lado. Vou até lá e descubro que eles deixaram escapar que enterraram o filho deles, Thomas, do lado de fora. Aparentemente, eles tinham medo de que a chuva lavasse o corpo dele ou algo assim. O garoto tinha uns 6 anos e foi atacado por um cachorro, e eles nunca chamaram a polícia. Simplesmente o enterraram como se fosse um animal de estimação da família. Meu pai está surtando e com toda razão, porque, você sabe, vivemos no século XXI e tudo mais. Então, nossos parentes dizem que vão resolver isso de manhã. Meus pais dizem a mim e a minha irmã para ficarmos no mesmo cômodo que eles durante a noite, e é isso que fazemos. Nenhum de nós realmente suspeitava que eles tivessem matado Thomas ou algo assim, já que eles são muito pacíficos. Eles nem mesmo tinham armas, exceto uma espingarda de 2 canos bem antiga que tinham na lareira. No entanto, estávamos arrepiados e pretendíamos chamar a polícia de manhã assim que chegássemos à cidade. Eram cerca de 3 horas da manhã, eu não conseguia dormir e a energia tinha caído pela 5ª vez ou algo assim. A pior parte é que eu podia ver o pequeno túmulo do Thomas bem do lado de fora da janela, com uma cruz e tudo mais. Imaginei que o garoto não devia estar enterrado muito fundo, já que eles estavam tão preocupados em ele sair do túmulo. Fiquei simplesmente obcecado com isso, sempre olhando para fora da janela, e então vi a pior coisa da minha vida, algo se movendo entre as árvores em direção à casa. Fiquei olhando por um tempo, mas não conseguia ver direito por causa da chuva e dos arbustos tão densos. Por alguns minutos, pensei que fossem 2 cavalos bem pálidos vagando pela lateral da floresta lado a lado. Mas então caminharam para a luz do luar, e vi que era tudo uma coisa só. Era como um torso humano, só que mais largo. Finalmente, entrou completamente na vista e vi que tinha algo como 6 pernas, algo entre pernas de besouro e de cavalo, com 2 braços onde alguém normalmente os teria, mas eram uns 15 centímetros mais longos do que os de um homem normal. Tinha uma cabeça careca, mas o rosto parecia uma espécie de máscara de baile bizarra, com a testa franzida e um nariz que parecia uma rosa ou o bico de um corvo. Também não tinha olhos, apenas depressões onde deveriam estar os olhos. Parecia ter uma boca humana embaixo do opro azul e o que mais me choca até hoje é que parecia ter uma parte masculina humana, se é que você me entende, bem no abdômen, onde estaria a parte de um homem normal. A coisa se movia de maneira graciosa e fazia aqueles ruídos suaves de batida quando se movia. Devia ter uns 2,10 metros, mas parecia pesar no máximo 68 kg.
Começou a caminhar em direção ao túmulo do Thomas e então finalmente saí do transe em que estava e simplesmente gritei. Minha mãe foi a primeira a acordar e eu disse a ela para olhar pela janela. Ela correu até lá e pareceu não entender bem o que estava vendo. Depois de um minuto, a coisa se abaixou e começou a mexer no túmulo com as mãos. Meu pai e o Jasper correram para dentro, e o Jasper simplesmente surtou, gritou feito uma garotinha e saiu correndo do quarto gritando pelo pai dele, gritando que estava lá fora, que tinha vindo. Olhei para trás e vi a coisa cavando furiosamente no chão, jogando montes enormes de terra. Ouvi sons de passos correndo ao redor da casa, acho que estavam procurando por aquela espingarda. A coisa alcançou o buraco e pegou o que eu presumi ser o corpo do Thomas pela perna com uma das mãos. A coisa galopou de volta para a floresta, quebrando todos aqueles galhos, e foi aí que ouvi o choro de uma criança, o som de um menino soluçando e chorando na direção em que a coisa tinha partido. Saímos assim que a chuva deu uma trégua, por volta das 5 horas da manhã. Nem acho que contamos a alguém na casa, e dirigimos direto de volta para Hanson, só parando para abastecer. Ninguém disse uma palavra um ao outro, e minha família se recusa a falar sobre o que aconteceu. Tentei mencionar isso uma vez, só para ter certeza de que era real, e meu pai me mandou calar a boca, então eu calei. Sempre tive uma imaginação hiperativa. Sou um artista e fui diagnosticado com TAA quando criança, embora nunca tenha sido medicado, então minha mente estava constantemente em todo lugar. Eu sempre desenhava e brincava quando era criança. Às vezes, minha imaginação me pregava peças terríveis, provavelmente por causa de assistir a filmes de terror muito cedo, coisas assustadoras à espreita em cada esquina. Mas em uma ocasião, eu soube que não era apenas minha imaginação. Eu estava na 6ª série na época, provavelmente com uns 12 anos, e morava em uma cidade muito pequena perto de uma rodovia importante, sério, muito pequena. A única coisa significativa nesta cidade queimou cerca de 20 anos atrás e então um garoto morreu no ensino médio, então foi condenado. As únicas coisas aqui agora são um cemitério, um lago, uma agência dos correios e um posto de gasolina, todos a cerca de 4 quarteirões da cidade. Outra coisa estranha sobre essa cidade é que ela estava crescendo no início dos anos 90, mas agora é uma cidade fantasma literalmente empoeirada, com cerca de 40 pessoas morando aqui, e pessoas que nunca falam ou sequer saem de casa. Os únicos outros meninos eram meus melhores amigos e éramos apenas 3. Todas as manhãs, íamos juntos para o ponto de ônibus, e na maioria das manhãs nenhum de nós falava muito. Mas em uma manhã estava mais nebuloso do que o habitual, mas lembro que estava frio e com um pouco de névoa. Meu tio, que agora faleceu, cresceu aqui e sempre me contava histórias estranhas sobre essa cidade. Ele me disse para tomar cuidado, coisas estranhas sempre aconteciam aqui, mas ele era meio doido, então eu não me preocupava muito na maior parte do tempo. No entanto, esta manhã parecia um pouco estranha. Eu não estava muito estressado porque sabia que os outros logo acordariam, mas quando eles não acordaram, comecei a ficar aflito. Fiquei sozinho no ponto de ônibus e minha imaginação começou a ficar agitada. Estava no meio de imaginar um par de olhos na névoa, a uns 3 metros de mim, quando vi algo se movendo. Isso foi absolutamente real, e lembro de cada detalhe. Era um homem em forma e estatura, mas a maneira como ele andava fez meus ossos ficarem dormentes. Lento e rítmico, quase como se estivesse flutuando. Meus olhos de 12 anos saltaram das órbitas e lembro de congelar de terror. Não consigo parar de tremer enquanto estou digitando isso atualmente. E então ele olhou para mim, olhou diretamente para mim. Seus olhos estavam tão distantes um do outro que quase estavam nas laterais da cabeça, oblongos como um ovo de lado, mas não tão compridos, e ele tinha um nariz pequeno no centro, absolutamente sem pelos, com dentes amarelos tortos e irregulares por baixo de um sorriso repugnante. Li muitos relatos assustadores na internet e ouvi descrições quase exatas de fantasmas, e já me perguntei se talvez eles tenham visto quem ou o que vi, mas nunca é igual. Ele não saiu de perto de mim até os faróis do ônibus escolar aparecerem no topo da colina, e então, sem desviar os olhos de mim, ele levantou uma mão e acenou, não como um adeus, mas como um até mais tarde, e então ele se afastou lentamente do lugar onde estava, o que parecia quase uma pequena eternidade. Quando o ônibus chegou, eu estava chorando. Não sei porquê, não me lembro do que desencadeou isso, mas o motorista teve que ligar para a escola,
que ligou para minha mãe, e ela veio me buscar. Tentei contar a ela o que vi, mas ela não acreditou em mim. Ela disse que provavelmente era só um cara usando uma máscara para me assustar. Eu sabia que não era. Eu sei que não era porque pelos próximos 5 anos da minha vida, ele esteve lá me observando e quase curtindo nosso tempo juntos. Nos primeiros meses, a aparência dele me lançava em uma terrível frenesi de choros e gritos. Minha mãe, que era solteira na maior parte da minha infância, trabalhava no segundo e no terceiro turno para manter nossa casa, então ela nunca estava lá à noite ou de tarde para me vigiar. Eu nunca tinha ninguém para contar que estava assustado e sozinho, mas sempre que o via, ligava para minha avó e conversava com ela ao telefone, esperando que ele visse isso e pensasse que eu estava falando com a polícia ou algo assim. Eu não sei, eu tinha 12 ou 13 anos. Eu fechava as cortinas e assistia TV, tentando não pensar sobre isso, e ele só aparecia como uma vez por semana, então não era algo diário. Em algum momento, percebi que ele nunca chegou perto de mim ou me tocou ou algo do tipo. Ele apenas ficava me observando, seja do lado de fora das minhas janelas ou no campo de milho logo além da cerca do playground da escola. Em viagens ou férias, ele não estava lá, era só nesta pequena cidade. Em uma ocasião, quando eu tinha 15 ou 16 anos, estava passeando com um amigo meu. Estávamos perto da borda da cidade, onde a estrada pavimentada se transforma em cascalho, e o cemitério fica ao lado do outro cemitério. Foi quando eu o vi novamente, o ser que eu havia passado a chamar de andarilho da pele. Ele estava a uns 100 metros de distância, apoiado casualmente em um túmulo. Eu perguntei ao meu amigo, enquanto mantinha um olho no andarilho da pele, se ele queria ir para o cemitério, e ele topou. Então entramos. Para mim, ficou óbvio que o andarilho da pele não era percebido por mais ninguém além de mim, então não foi surpresa quando eu passei quase ao lado dele e meu amigo estava completamente alheio. Lembro que foi o mais perto que já o vi. Ele estava tão mais detalhado de perto. Sua pele, nunca vou esquecer, era quase translúcida, não apenas pálida, mas envelhecida, e ele estava olhando diretamente nos meus olhos. Seus olhos eram verdes, mais escuros, não completamente pretos, e eu me lembro que era verde com um toque de amarelo e marrom, e lembro-me que ele tinha o que eu descreveria como olhos bonitos, mas eram tão pequenos e distantes. Eu tinha esquecido completamente do meu amigo quando ele disse, "Por que você está encarando aquela lápide?" Olhei para ele e então para o andarilho da pele, mas ele não estava mais lá, apenas uma antiga laje de concreto desgastada. Olhei para ela por um segundo, depois notei um nome, Blanket Blank, de 1846 a 1847. Não dei atenção a isso por um longo tempo, até perceber que toda vez que eu estava no cemitério, lá estava ele, na mesma pose, na mesma pedra, me observando. Um dia, enquanto eu lia um livro sobre o paranormal, pensei em algo, talvez ele fosse apenas um fantasma e talvez ele quisesse que eu o ajudasse. Então, criei um plano. Pedalei até o cemitério, não sei por que na época achei que poderia escapar mais rápido se ele tentasse me pegar ou algo assim, não sei. De qualquer forma, me aproximei dele, parado lá como sempre, e disse, "Você pode me ouvir?" E ele apenas olhou sem expressão, sem resposta. "Se precisar de ajuda, me avise." Foi quando ele pareceu ficar irritado. Não lembro exatamente o que aconteceu, só lembro que corri e não olhei para trás até estar de volta na minha bicicleta. E quando subi na minha bicicleta, ele ainda estava lá na lápide, com um braço esticado em minha direção, como se estivesse tentando me alcançar para voltar ou como se estivesse arrependido, sei lá. Não fiquei por perto por muito tempo para descobrir, e pedalei o mais rápido que pude para casa. Aquela foi a última vez que o vi por um tempo. Passaram-se alguns meses, e comecei a ficar realmente ansioso, evitando ficar sozinho, evitando sair depois escurecer. Tinha tanto medo de vê-lo novamente, mas ao mesmo tempo me sentia mal, como se não devesse tê-lo incomodado. Sentia pena dele, sei lá, era estranho, mas quase sentia como se fôssemos amigos nesse ponto, e ainda sinto que somos amigos. A primeira vez que o vi novamente foi enquanto eu estava indo para a escola de ônibus. Já não precisava mais ir a pé para o ponto de ônibus, pois estava no ensino médio. Mas eu sabia que era ele. Ele estava caminhando ou dançando pela calçada, mas foi apenas um olhar rápido. Ele me observou passar por ele, e eu sabia que ele sabia que eu estava ali, e foi isso.
Suas aparições se tornaram cada vez menos frequentes até uma noite, a última noite em que eu o veria. Eu tinha 17 anos, e minha mãe anunciou que estávamos nos mudando. As coisas tinham ficado sérias com o namorado dela, e estávamos nos mudando para a casa dele. Nossas caixas estavam sendo embaladas e a casa estava no mercado. Era por volta da meia-noite, e eu estava sozinho em casa como sempre. Estava desenhando na minha sala de estar, meus materiais estavam espalhados na minha frente, e eu estava focado no papel quando vi algo se mover no canto do meu olho. Mas essa foi a primeira vez, ele estava agora na minha casa, e minha primeira reação foi gritar, e ele deu um passo para trás. Lembro-me disso como sendo um momento muito estranho. Estava silencioso, e ele parecia assustado. Nos olhamos por um momento, e então percebi que não tinha nada a temer, e voltei a desenhar. Ele se moveu por um momento e acabou parado atrás de mim. Era como se ele quisesse me assistir desenhar, então lembro-me de deixá-lo. Ele se posicionou na minha frente, olhando não para mim, mas para os meus esboços. Não tenho certeza de quanto tempo isso durou, mas em algum momento percebi que ele devia querer que eu o desenhasse, então o fiz. Comecei lentamente, mas eventualmente ficou normal. Apenas fiquei completamente em silêncio desenhando esse ser, essa coisa perturbadora que me seguiu por quase 5 anos. Quando terminei, segurei meu caderno e ele parecia feliz, na verdade, extasiado. Seu sorriso parecia maior e seus olhos pareciam mais amáveis. Tenho quase certeza de que sorri também, e ele gostou. Não faço ideia de quanto tempo ficamos assim, mas eventualmente ele se afastou de mim e entrou em outro cômodo, e então desapareceu para sempre. Minha mãe e eu nos mudamos e seguimos com nossas vidas. Agora tenho 20 anos e moro sozinho. Eu desejo com toda a minha alma não ter deixado aquele caderno com minha mãe, porque provavelmente está guardado em algum lugar agora. Também gostaria de dizer que, todo ano desde que me mudei, volto à lápide e deixo flores. E todo ano, espero vê-lo lá, e pretendo fazer isso até o meu último suspiro. Eu me mudei para o Kentucky para o serviço de combate a incêndios, comprei 10 milhas quadradas de floresta montanhosa com uma casa em um leilão. O antigo dono havia vivido ali a vida toda e morreu na terra, sua família a vendeu para ganhar dinheiro rápido. Comecei a plantar mais árvores, a floresta era densa, mas poderia usar mais, especialmente ao redor da casa. Coloquei câmeras de trilha por causa de andarilhos sem teto que entravam na propriedade, algo estava ficando irritado e arrancava as câmeras de trás, incluindo uma alta nas árvores. Encontrei pilhas delas em ocos de árvores. Peguei minha espingarda e suprimentos de acampamento e saí para encontrar o cara sem teto e persuadi-lo a sair da minha propriedade. Não encontrei ninguém, apenas pequenas pegadas de 4 dedos na lama perto dos riachos. Pensei que fosse um guaxinim, mas o espaçamento me fez pensar que ele estava em pé. Montei acampamento, cozinhei um ensopado de coelho saboroso e entrei na barraca para dormir antes de limpar a panela porque estava cansado demais. Acordei por volta das 3 horas da manhã, a lua brilhava entre as árvores. Ouvi ruídos estranhos de grunhidos do lado de fora da barraca, pareciam quase pequenos. Abri a aba da janela e o caldeirão do ensopado estava balançando, mas não consegui ver nada perto dele, exceto por uma rocha musgosa do tamanho de um galão, que não havia notado antes. Não dei importância e voltei a dormir. Acordei e fui até o caldeirão para fazer o café da manhã, mas ele estava limpo, lambido, e a rocha musgosa tinha sumido. Supus que guaxinins haviam limpado durante a noite e que a rocha era o objeto que tinha feito isso. Arrumei minhas coisas e procurei, mas não encontrei ninguém. Porém, jurei que o musgo ao meu redor estava vivo, as pedras pareciam se mover sempre que eu desviava o olhar. Não senti um senso de pavor, apenas uma sensação estranha. Em algum momento da busca, perdi minha faca, que tinha há um tempo, era barata, mas tinha valor sentimental para mim. Cheguei em casa cansado e desanimado por não encontrar ninguém e por perder minha faca, e fui dormir imediatamente. Acordei com uma batida leve na porta, levantei meio sonolento e abri a porta, olhando onde guardava minha arma, apenas por precaução. Espiei pela janela e ninguém estava lá. Peguei minha espingarda, abri a porta e coloquei a cabeça para fora, caso fosse alguém visitando o novo vizinho. Novamente, não havia ninguém, apenas sons da floresta e borboletas ocasionalmente.
Pisei do lado de fora e senti meu pé tocar algo. Olhei para baixo e minha faca estava lá, sobre um pequeno leito de flores na grama. Olhei ao redor, confuso, mas feliz que alguém tinha encontrado minha faca. Então, senti raiva de alguém estar na minha propriedade e me observando. Gritei o mais alto que pude um rápido agradecimento e os convidei a vir me ver para conversarmos. Notei cerca de 3 pedras, todas do tamanho e forma de um galão de leite, alinhadas na borda da floresta. Peguei minha faca e entrei em casa. Quando olhei para fora novamente, as pedras tinham sumido. Um mês depois de encontrar minha faca na varanda, estava plantando mais árvores e trabalhando na terra para fazer um pequeno jardim. Um filhote chamado Hugo estava andando por aí, cheirando as coisas e fazendo coisas de filhote, enquanto eu arava a terra. Notei 2 pedras na beira da floresta e não dei importância, elas não me incomodavam e eu não as incomodava. Estava me acostumando e até esperava por elas agora. Não sentia medo, e Hugo parecia não se importar com elas. Eu estava realmente envolvido no meu jardim, perdendo a noção do tempo, e olhei para cima para procurar Hugo e levá-lo comigo para uma pausa. Hugo havia sumido. Entrei em pânico porque amo aquele pequeno cara. Olhei freneticamente ao redor e o vi na beira da floresta, cheirando uma das pedras. A pedra na qual ele estava cheirando se moveu um pouco quando o nariz dele se aproximou. Corri até Hugo para evitar que ele se machucasse, caso a pedra tombasse sobre ele. Foi quando vi o musgo na pedra se mover e brotar um braço pequeno e espinhoso. Parei de caminhar por um segundo e pisquei para ter certeza de que não estava vendo coisas. Estava quente e úmido, e eu não estava bebendo tanta água quanto deveria. O braço continuou se estendendo lentamente de forma hesitante em direção a Hugo, recuando um pouco sempre que o nariz de Hugo tocava. Levantei-me cautelosamente para não assustar a criatura. Estava se aproximando de Hugo, a cerca de 50 metros de distância, e vi que estava acariciando a cabeça de Hugo. Hugo abanava o rabo e parecia estar gostando. Fiquei a cerca de 10 metros de distância. Quando pisei em um galho e fiz um barulho alto, o braço da criatura se recolheu e as pedras começaram a rolar freneticamente. Hugo correu atrás delas e eu corri atrás de Hugo. Perdi de vista meu cachorro e procurei por ele até o anoitecer. Voltei para casa para pegar uma lanterna e meu equipamento de acampamento para encontrar meu companheiro, e, à medida que me aproximava, vi um amontoado branco e preto na varanda. Comecei a correr em direção à minha casa e, quando me aproximei, vi que era Hugo. Ele estava deitado na varanda, imóvel. Fiquei chateado à medida que me aproximava e vi vermelho e rosa ao redor de sua cabeça e pescoço. Comecei a correr pensando que meu cachorro estava ferido ou morto. Cheguei a 3 metros de distância, prestes a subir na varanda, quando a cabeça de Hugo se ergueu e ele me olhou. Ele se levantou e veio me cumprimentar com a boca babando, claramente feliz em me ver. Ele tinha uma pequena coroa de flores vermelhas e rosas ao redor da cabeça e pescoço, e uma corda amarrada em sua coleira e na minha porta. Eu o abracei, lágrimas enchendo meus olhos porque havia aprendido a amar tanto esse companheiro. Levantei-me e gritei um agradecimento para quem o trouxe de volta e depois fui dormir. Estou nesta propriedade agora há cerca de 4 anos e tenho muitas histórias sobre eles, se as pessoas ainda estiverem interessadas. Me aproximei muito deles e estou tentando construir minha confiança com essas pequenas criaturas. Cerca de 1 ano depois, continuei vendo as pedras ao redor da minha casa, elas estavam cada vez mais próximas. Notei que uma estava vivendo no meu jardim agora, um pouco diferente das outras, esverdeada e muito redonda, quase esférica. De vez em quando, eu olhava pela janela e pegava um vislumbre dela se movendo muito lentamente e metodicamente. O jardim nunca ficou tão bonito desde que ela se mudou. Eu saía frequentemente para o jardim e a via do outro lado, sempre para mim, o tempo todo. Decidi um dia me aproximar e tentar mostrar a ela que não tinha mais intenções, mas fui mal sucedido. Ela apenas recolhia os braços e pernas sempre que me via, parecia um bicho preguiça esculpido em pedra, mas não tinha boca ou nariz, pelo que pude perceber, apenas 2 pequenos olhos. Decidi deixar para lá. Parecia estar me ajudando no jardim, e eu apreciava isso. Às vezes, algumas das minhas verduras sumiam ou eram meio comidas, e, sentado perto da pedra, deixava que as pegasse. Um dia, deixei algumas verduras perto da borda da floresta e percebi que a pedra tinha sumido.
As verduras não eram mais comidas, o jardim estava parecendo um pouco pior e as pedras tinham sumido da linha de árvores. Fiquei genuinamente triste por elas terem ido embora. Cerca de 2 semanas depois, fui para a floresta procurá-las. Cheguei ao meio da minha propriedade, onde uma árvore gigantesca havia caído. Era algum tipo de carvalho, provavelmente com uns 30 metros de altura. Quando cheguei mais perto, notei dezenas de pedras em volta dela, todas encostadas nela como se estivessem a beijando ou apoiando as cabeças nela. Fui tomado por uma súbita sensação de tristeza, quase como se um membro da família tivesse morrido. Caminhei até a árvore, coloquei a mão nela sussurrando algumas palavras doces para as pedras. Voltei para casa depois de passar quase 3 horas na árvore, me sentindo desolado por perder um velho amigo. Por alguma razão, lembrei que tinha uma muda de carvalho branco no meu quintal e a cavei. No dia seguinte, levei-a para o carvalho maior na floresta, junto com o Hugo. Plantei-a ao lado do carvalho caído para que substituísse o buraco gigante que o mais velho tinha deixado. O Hugo estava andando por ali, e vi algumas pedras fazendo carinho nele. Alguns dias depois, notei que as pedras estavam de volta na borda da floresta, a pedra do jardim estava de volta, e tudo parecia exuberante e vibrante novamente. Tem outra história notável que foi um pouco assustadora, eu acho. Bem, não exatamente assustadora, mas envolve um cara sem teto. Fui para a floresta um dia com o Hugo para olhar ao redor, encontrar alguns conhecidos e simplesmente estar ao ar livre. Notei cada vez mais sinais de uma pessoa sem teto vivendo ali, lixo por toda parte, galhos quebrados e plantas danificadas, etc. Finalmente, cheguei onde achei que o cara estava acampando. Encontrei um abrigo e o desmontei, mas dobrei cuidadosamente para ele poder sair rapidamente da minha propriedade. Estava começando a escurecer, e eu estava ficando um pouco preocupado, talvez eu o tivesse deixado irritado ou ele estivesse morto em algum lugar na minha propriedade. Vi alguém se movendo mais fundo na floresta e gritei para ele parar e conversar comigo. O cara estava com um pico, então mantive minha espingarda pronta, caso ele ficasse violento. Vi que ele estava quebrando algo com o pico e comecei a ficar nervoso, pensando que tinha esbarrado em algo terrível, e foi quando ouvi o som inconfundível de pedras sendo quebradas. Disparei para o ar, chamando rapidamente sua atenção. Ele largou o pico e ergueu as mãos, murmurando algo ininteligível. Minha adrenalina estava alta, eu tremia e o Hugo estava enlouquecido na coleira. Gritei com ele sobre quebrar as pedras. Ele começou a dizer que elas estavam o seguindo e jogando coisas nele, e eu quase atirei nele ali mesmo. Em vez disso, o mantive sob mira até a borda da minha propriedade e disse para ele sair e nunca mais voltar. Alguns dias depois, recebi uma ligação do escritório do xerife sobre um corpo que encontraram perto da minha propriedade, um sem-teto espancado até a morte e escondido numa árvore. Disseram que um delegado viria falar comigo. O delegado apareceu cerca de 1 hora depois e me interrogou sobre isso, se tive alguma interação com o sem-teto. Disse que não, e ele começou a sair, mas então se virou na minha varanda e mencionou que a cerca de pedra estava um pouco baixa, mas parecia boa. Olhei em volta e vi toda a borda da floresta ao redor da minha casa cercada por pedras. Agradeci a ele e o vi entrar na viatura. Ele foi embora, e olhei de volta para minha casa, todas as pedras tinham sumido, exceto 2. Tinha muitas pequenas, como presentes e coisas do tipo, e elas me deixaram flores às vezes, cogumelos comestíveis e coisas que eu tinha perdido. Eu estava dando cerca de 1/3 das minhas verduras para elas, e parece que gostam disso. Mais e mais aparecem no meu quintal em vez da linha de árvores, e só se movem quando não me notam. São muito lentas, e a única vez que as vi se mover rapidamente foi quando rolaram. Tenho mais animais na área agora, tanto na floresta quanto no jardim, eles parecem desaparecer durante as tempestades. Acho que se escondem em ocos de árvores ou esperam pacientemente sob algum tipo de cobertura. A pedra do jardim gosta de ir para um pequeno treliço coberto que construí para ela quando chove. Nunca ouvi elas falarem, e só vi seus rostos algumas vezes. É apenas uma pedra oblonga com olhos pretos e pequenos que parecem vidro polido, braços e pernas muito finos, não ossudos, mas mais parecidos com videiras, que eles recolhem para o corpo e não são perceptíveis. Tem 4 dedos dos pés e 3 dedos e 1 polegar, os corpos têm formato de bala e são do tamanho de um galão. A pedra do jardim é mais redonda, no entanto.
Suas cabeças ficam na frente do corpo em vez de em cima e se misturam ao corpo. Os olhos são espaçados de maneira ampla, quase paralelos um ao outro, do tamanho de uma pequena bolinha. Estão cobertos de musgo e podem variar de verde a vinho, e acho que isso pode indicar a idade, mas não sei. Quando ficam de pé e andam, parecem curvados e tendem a balançar mais do que caminhar, com os braços para fora como se estivessem carregando algo debaixo deles. Havia algumas coisas deixadas na casa antes de eu me mudar, como alguns documentos pessoais, principalmente registros médicos, e além disso sei que o cara veio da Holanda e construiu a casa quando já tinha mais de 50 anos. Nenhum membro da família quis a terra, eles pareciam só querer fazer algum dinheiro rápido. Deixei-os espalhar as cinzas dele na floresta, porque era onde ele passava a maior parte do tempo com a esposa, e as cinzas dela também foram espalhadas lá, segundo a filha deles. Parecia um senhorzinho doce e gostava de trabalhos com madeira, e encontrei algumas de suas coisas aqui e ali no porão e na oficina. Deixei uma figura que ele fez no alpendre, e no dia seguinte ela sumiu. Não tenho certeza se os pequenos seres de pedra pegaram ou se foi algum outro animal que passou por ali. Este é o meu primeiro post no 4chan. Estou meio estranho porque às vezes venho aqui para ler histórias quando estou entediado, mas este tópico realmente me afetou. Não sou um grande crente no sobrenatural, mas tive uma instância na minha vida que me deixou assustado. É assustadoramente similar a várias outras histórias que li aqui, descrevendo os Skinwalkers. Aconteceu em um lugar chamado Miracle Mile, ou por perto, no estado de Wyoming. Minha família estava morando em Montana por trabalho e fizemos uma viagem de acampamento com outra família. Vou contar a história completa no próximo post, assim que eu souber se é assim que se responde a um post. E acredite em mim quando digo que este é o meu primeiro post no 4chan. E parece que deu certo. Fiquem à vontade para me fazer qualquer pergunta, já que vai levar um tempo para digitar a história completa. Foi no verão de 1998, meu pai, meus 2 irmãos, junto com um amigo do meu pai e seus 2 filhos, que eram canadenses, mas o amigo do meu pai e seus filhos eram moradores de Montana. Eles decidiram ir para um acampamento perto de Casper, Wyoming, para uma pescaria. Todos viajamos juntos em uma van a noite toda e chegamos ao local tarde da noite. Sou o mais velho da minha família e da mesma idade que o filho mais velho e o amigo do meu pai, então decidimos ter nossa própria barraca enquanto todos os outros ficavam em uma grande barraca familiar. Montamos acampamento perto de um rio e fomos dormir sem nenhuma perturbação. Deixe-me descrever o acampamento. Parecia a superfície da lua, sem árvores, apenas pedras e deserto. Um lugar muito ruim para um jovem de 14 anos acampar. O local foi escolhido pelo amigo do meu pai, um ávido homem ao ar livre e caçador, devido à suposta ótima pescaria no dia seguinte. Decidimos explorar, todas as crianças foram ver o rio e brincar, e enquanto caminhávamos, chegamos a um grande afloramento de rochas. A base estava manchada de preto com grandes manchas do tamanho de pratos e encontramos ossos de animais no chão. Até que era legal, mas nada que nós, crianças, achássemos estranho. Passamos o dia como crianças em geral e, quando a noite chegou, tivemos uma boa refeição e ficamos ao redor da fogueira. Começamos a ouvir barulhos estranhos, quase como um choro de bebê, suave e distante. Todas as crianças ficaram assustadas, mas o amigo do meu pai nos assegurou que era um lince e estava bem longe. Eu não sei nada sobre isso e apreciaria se alguém que conhecesse confirmasse de alguma forma. Ele tinha um rifle no carro e uma pistola 38 com munição de cobra, como ele chamava, então decidimos não nos preocupar com isso e fomos dormir. Meu amigo e eu estávamos em nossa própria barraca jogando cartas quando ouvimos algum movimento do lado de fora, isso foi cerca de 1h30 depois que todos foram dormir. Então, abrimos lentamente o zíper da barraca um pouco e olhamos para fora. O amigo do meu pai estava bloqueando o perímetro com a arma em punho, quase procurando algo. Ficamos quietos enquanto observávamos andar de um lado para o outro com uma expressão preocupada no rosto. Antes de ir para a barraca principal, ele pegou o rifle no carro e o carregou, levando-o com ele para a grande barraca. Não ouvimos mais nada e dormimos pelo resto da noite. No dia seguinte, perguntamos ao pai do meu amigo por que ele estava do lado de fora na noite passada com a arma em punho. Ele nos disse para não nos preocuparmos e que ele achou ter ouvido algo no acampamento que estava meio suspeito para nós.
Foi estranho, mas pude perceber que ele ainda estava um pouco preocupado com isso. Devo dizer que ele não é um homem louco, na verdade, é um engenheiro muito inteligente sem pensamentos paranormais ou algo do tipo, e acreditamos que ele estava apenas preocupado com um animal perigosamente perigoso causando danos ou representando perigo para todos no acampamento. E naquele dia tivemos algumas ocorrências estranhas. Primeiro, descobrimos vários roedores mortos nas rochas com manchas pretas. Agora pensamos que as outras manchas eram mortes antigas, marcas de sangue muito estranhas, e não temos ideia de como elas foram parar lá. Em segundo lugar, descobrimos pegadas na areia ao redor do acampamento. Elas quase circulavam o acampamento, a 25 metros de nós, bem dentro do que seria a escuridão. O amigo do meu pai disse que pareciam pegadas de coiote, mais maiores, e o número de pegadas indicava mais de um. Eu não sei se os coiotes estão em Wyoming, mas suponho que sim. E em terceiro, nosso cooler na caçamba do caminhão estava aberto e a comida foi revirada. Isso apontava para guaxinins, já que eles podiam escalar e manipular facilmente o cooler. No entanto, isso não explicava as pegadas, já que definitivamente não eram pegadas de guaxinim. Depois da descoberta das pegadas que indicavam um animal bastante grande, decidimos que mudaríamos de acampamento no dia seguinte. A pesca também tinha diminuído, então era isso, seria nossa última noite aqui. Todos estavam um pouco assustados com a ideia de serem comidos por um lobo, ou o que quer que fosse, lá fora, e comemos praticamente em silêncio. Percebi que meu pai e seu amigo estavam preocupados com as crianças. Movemos nossa pequena barraca mais perto da grande e levamos nossa arma de pressão para a cama. Inútil, eu sei, mas era para proteção, eu acho. Todas as crianças foram dormir e meu pai e seu amigo ficaram acordados conversando ao redor de uma fogueira. Meu amigo e eu jogamos cartas até que pudemos ouvir meu pai e seu amigo finalmente se aposentarem, e dormimos. Em algum momento no meio da noite, fomos acordados pelos sons de pratos e talheres batendo, como se algo estivesse na mesa mexendo na comida. Não conseguimos encontrar nossa lanterna, então meu amigo e eu gritamos para acordar nossos pais para ver o que estava acontecendo. E assim que fizemos, o barulho parou, como se o que fosse que estivesse lá quisesse ouvir de onde vinha o som. Sentamos em nossas camas, aterrorizados com o que estava do lado de fora, então ouvimos esse som baixo e gutural que eu nunca tinha ouvido na vida. Neste ponto, o amigo do meu pai chamou perguntando o que queríamos. Começamos a dizer que algo estava lá fora quando houve um estrondo alto. Mais tarde descobrimos que era nossa bacia sendo empurrada da mesa, seguido por outro ruído gutural vindo de mais longe. Estávamos em pânico total. Parecia que o amigo do meu pai estava demorando uma eternidade para ir verificar o que estava acontecendo do lado de fora, e finalmente pudemos ver a iluminação da lanterna dele quando ele abriu o zíper da barraca, e foi aí que tudo virou um caos. Vou descrever os eventos finais no meu último post, o mais claramente que consigo me lembrar. A primeira coisa que me lembro é o amigo do meu pai gritando alto, talvez para assustar o animal. Depois veio o grito real quando ele pediu a meu pai para pegar o rifle. Houve uma conversa em pânico enquanto eles se reuniam na barraca. Estávamos gritando agora, perguntando o que estava acontecendo, quando ouvimos o primeiro tiro. Finalmente, era hora de abrir nossa barraca. O que ficou comigo até hoje, 16 anos depois. Meu pai, de cueca, segurava uma lanterna iluminando seu amigo, que segurava o rifle e apontava e gritava para o caminhão. Ao abrir a barraca, o amigo do meu pai assustou uma criatura perto da nossa mesa, aparentemente estava bebendo água em nossa bacia. Depois que o amigo do meu pai gritou para o animal, este fez um chamado para o outro animal que estava parado perto do caminhão. Ao pegar o rifle, ele disparou contra o animal próximo ao caminhão, enquanto o outro fugia da vista. Quando consegui olhar para fora, eles estavam se aproximando do animal, que se acreditava estar escondido atrás do caminhão. O amigo do meu pai se aproximou do caminhão e chutou o painel traseiro, fazendo-o balançar na tentativa de expulsar a criatura, e funcionou. O animal disparou a 20 metros de nossa barraca para a escuridão. Devido à proximidade de nossa barraca, o amigo do meu pai decidiu não dar um segundo tiro. Decidimos empacotar a maioria de nossas coisas naquela noite e dormimos na van. Conversamos sobre o que todos vimos e tentamos chegar a uma conclusão razoável sobre o que aconteceu naquela noite. Decidimos que o animal tinha cerca de 1,20 metros de altura e muito esbelto.
Parecia cinza, com pelo curto, mas poderia ter sido branco ou bege, já que apenas lanternas o iluminavam. Tinha pernas longas que se dobravam como as de um canguru, com braços curtos e uma cauda curta. Corri em 2 pernas, mas quando apareceu pela primeira vez atrás do caminhão, estava em 4 pernas por um curto período antes de se levantar em 2. O animal tinha cerca de 90 centímetros de altura e sua boca e rosto eram muito parecidos com os de um cachorro. Estou morando em uma casa com alguns caras, basicamente no meio do nada fora da cidade. Há basicamente muitas árvores. Foi um inverno especialmente rigoroso, no entanto, essa noite não foi tão ruim. A energia acabou. Olho pela minha varanda fechada para ver se sou o único e toda a área está sem energia. Esqueci de mencionar que sou meio que um entusiasta da fotografia, e isso entra em jogo aqui. Bem, não há nada para fazer por aqui, e penso comigo mesmo que nunca vi um apagão tão massivo como este antes, e pode ser um momento legal para fazer um pouco de fotografia. Saio pela porta me sentindo mais ansioso do que o habitual, mas me acalmo e digo a mim mesmo para não deixar isso me dominar. Continuo e tiro algumas fotos legais dos rastros de luz de alguns carros. Não consigo me livrar dessa sensação de que algo vinha me seguindo. Começo a ficar realmente nervoso. Está muito ventoso para ouvir ao meu redor, e decido encerrar por ali. Volto para casa e me digo é apenas mais uma foto e tiro uma foto da casa onde moro, me sentindo realmente apreensivo e também em pânico. O que diabos está acontecendo? Nunca me permiti chegar a esse ponto ruim. Sinto realmente que não sou o único aqui fora. Entro em casa, tiro minhas botas e equipamento de neve perto da porta e, de repente, algo bate na porta. Fico assustado, tranco a porta e volto para o meu quarto. Me tranco lá dentro, me acalmo o suficiente para dormir. No dia seguinte, olho minhas fotos. Chego na foto da minha casa, e essa foto é incrivelmente assustadora. Não consigo acreditar que minha casa pareça um pesadelo nessa foto, mas espera aí, essa sombra não parece certa. Olho mais de perto e o que é isso? Pergunto a mim mesmo. Vejo o que parece ser um cara com uma cabeça de porco olhando diretamente para mim, e perco o controle. Desde então, tenho ouvido batidas ao redor da minha casa algumas vezes por semana à noite. E seja lá o que for aquilo, quer entrar, e estou perdendo sono com isso. Minha experiência mais aterrorizante no local de trabalho envolveu um encontro com o que acredito ser uma entidade demoníaca. Foi uma experiência que nunca esquecerei. Isso aconteceu há alguns anos, quando eu trabalhava durante a noite como zelador em um campus universitário. Trabalhar à noite em um prédio vazio já é assustador por natureza, mas havia algo diferente acontecendo no prédio 8, algo perturbador, algo maligno. Desde o primeiro dia após ser designado para aquele prédio, comecei a ter pesadelos intensos. Eles não eram seus pesadelos normais, eram diferentes de tudo que já havia experimentado. Noite após noite de violência e carnificina, e eles não desapareciam quando eu acordava. Persistiam ao longo do meu turno. Um ponto crucial era o meu recente divórcio. Eu estava apenas alguns meses distante dele quando comecei a trabalhar lá, e aquele divórcio me destruiu emocional, espiritual e financeiramente. Passei por um período prolongado de escuridão, e esse trabalho foi o primeiro passo para me recuperar. Eu gostava de ter uma série de tarefas para me ocupar a cada turno. Isso me dava um senso de propósito e realização. Mas tudo mudou quando me transferiram para o prédio 8. Havia algo diferente naqueles turnos, uma sensação de medo crescente à medida que o tempo passava. Era perturbador. Tinha um colega de trabalho que chamávamos de Gigante Gentil, cujo turno terminava na metade do meu. Odiava vê-lo partir, porque, uma vez sozinho, o prédio parecia se tornar mais assustador. Nesse ponto, minha inquietação aumentava rapidamente, quase como se a força maligna soubesse que eu estava sozinho e intensificasse a opressão psicológica. Fragmentos dos pesadelos da noite anterior forçavam sua entrada, e eram horripilantes. Em cada sonho, um novo capítulo repleto de desejo assassino se desdobrava.
Os sonhos começavam comigo atacando minha ex em um acesso de fúria violenta e, em seguida, fazendo o que queria com ela de todas as formas possíveis, às vezes mutuamente, às vezes contra a vontade dela, mas sempre depois, eu a finalizava de maneira brutal, geralmente com uma lâmina, mas às vezes com as próprias mãos. Ter um pesadelo desse tipo uma vez é esclarecedor o suficiente, mas tê-lo noite após noite é horrível. Isso me afetou, envenenou-me com pensamentos intrusivos, deixando-me à beira de explosões violentas na vida real. E, é desnecessário dizer, mas talvez devesse mencionar que essa não sou eu normalmente. Nunca fui violento com mulheres, muito menos com minha ex. E a última briga que tive foi na escola. Dito isso, esses pesadelos estavam me transformando em outra pessoa, e eu temia estar chegando a um ponto de ruptura. Entre o divórcio, a privação de sono e o que quer que estivesse naquele prédio, lentamente me dominando, minha sanidade estava por um fio, e algo estava prestes a acontecer. Houve outro efeito colateral indesejado desses pesadelos, eu passava a obsessão pela minha ex de novo. Encontrava-me vasculhando suas redes sociais, fixando-me em todas as formas como ela me havia prejudicado, obcecando-me por suas postagens com um novo namorado e ficando cada vez mais vingativo. Minha obsessão se tornou tão ruim que, em uma manhã após meu turno, me vi estacionado do lado de fora do apartamento dela, contemplando quão fácil seria tornar um daqueles pesadelos realidade. Sacudi essa compulsão e fui embora, mas era inegável que alguma força opressora estava lentamente envolvendo minha mente, corpo e alma. E então veio a noite da minha experiência assustadora. Estava na segunda metade do meu turno, em uma noite aparentemente típica. Jared já havia saído, e assim que ele partiu, as imagens dos meus pesadelos começaram a sobrecarregar meus pensamentos. Coloquei um podcast para distrair minha mente, e até ajudou, mas a força opressora intensificou-se e então achei que ouvi algo. O som de alguém arrastando-se pelo corredor. Pensei que talvez Jer tivesse retornado e fui procurá-lo. Enquanto fazia, o som arrastado continuava, mas não conseguia determinar de onde vinha. Encontrei portas destrancadas, luzes acesas, mas nenhum sinal de Jared ou de qualquer outra pessoa. Depois de procurar, tentei me convencer de que eram apenas os sons do prédio se ajeitando. E então aconteceu. Ouvi uma cacofonia de batidas por todo o prédio. Virei-me para ver que as portas das salas de aula do corredor estavam todas abertas, perto de uma dúzia delas. Eram portas corta-fogo pesadas e tinham que ser abertas manualmente. Meu pulso acelerou enquanto eu ficava ali sozinho no corredor vazio, imagens dos meus pesadelos piscavam na minha mente. Virei-me e corri, e enquanto fazia, ouvia sussurros de todas as direções, sussurros dizendo para eu acabar com ela, puni-la. Quando saí correndo do prédio 8 e atravessei o estacionamento vazio, os sussurros pareciam me seguir, e parecia que estavam me perseguindo. Levei frustrantes segundos para pegar minhas chaves do carro, mas quando finalmente as encontrei e entrei no carro, os sussurros recuaram lentamente. Dirigi para fora do estacionamento e fui direto para casa. Nunca mais voltei para aquele emprego. As ligações da faculdade começaram algumas horas depois e continuaram constantemente nos próximos dias. Nunca atendi a nenhuma delas. Eventualmente, elas diminuíram e depois pararam completamente. E assim, meus pesadelos pararam, a irritabilidade diminuiu e comecei a me sentir como o meu eu normal. Encontrei um novo emprego administrativo e voltei a viver. E então, talvez 6 meses depois, encontrei meu antigo colega de trabalho Jared no estacionamento de um shopping. Ele ficou animado em me ver e imediatamente me perguntou o que aconteceu naquela noite. Expliquei sobre os sons e as portas, e então ele me perguntou sobre os grafites. Disse a ele que não sabia do que estava falando, e ele pegou o celular e me fez rolar uma série de fotos. Ele explicou que em cada sala de aula daquele prédio algo estava desenhado minuciosamente no quadro branco. Alguns desenhos eram variações da mesma palavra, enquanto outros eram imagens complexas que pareciam hieróglifos. A palavra escrita em dezenas de formas e idiomas diferentes era Rasmodus. Jared explicou que esse era o nome de um antigo demônio persa que antecedia a Bíblia e o Talmud. Nunca fui muito religioso, então não sei o que fazer com tudo isso, mas direi isso, seja qual for a entidade que espreita dentro daquele prédio, espero nunca mais encontrá-la novamente. A primeira vez aconteceu quando eu tinha 14 anos.
A segunda, aos 22. Quando eu estava no ensino médio, tinha um melhor amigo chamado Andrew e meu primo Joseph. Fazíamos tudo juntos e nos encontrávamos frequentemente, já que eles moravam perto um do outro, em uma área ruim da cidade. Eu ia visitá-los toda semana, e costumávamos caminhar até um parque próximo para conversar sobre a vida. Ao lado do parque antigo, havia um tipo de túnel de manutenção com duas entradas que levavam para debaixo do solo, onde o parque tinha água rasa correndo deles em direção a um riacho. Os túneis eram feitos de concreto, com entradas quadradas em ambos os lados e uma rampa de concreto descendo em direção a eles. Um dia, decidimos sentar lá e olhar para dentro dos túneis. Notamos uma pichação no túnel da esquerda, no canto, que dizia "Este caminho para o inferno". Sendo jovens e pensando que éramos corajosos, quisemos ver o que havia lá embaixo. O teto era baixo, então tínhamos que nos abaixar para entrar, e avançamos cerca de 3 metros quando percebemos que, se continuássemos, não conseguiríamos ver nada. Planejamos voltar com lanternas melhores. Nossas mães compraram umas baratas que mal iluminavam, então conseguimos avançar um pouco mais do que da última vez, mas ainda não conseguíamos ver muito além da pichação no interior. Uma delas dizia: "Corram meninos e meninas", e conforme avançávamos em direção ao canto à direita, antes de virar, havia um aviso final que dizia: "Agora estão a meio caminho do inferno", com uma seta apontando para a direção da curva. Naquele ponto, não conseguíamos ver mais nada ao redor da curva, então decidimos juntar dinheiro para comprar boas lanternas e voltar mais tarde. Uma semana depois, chego à aula e meu primo, que costuma brincar muito comigo, parece abalado. Ele estava quieto e não disse muito. Finalmente perguntei o que estava errado. Depois de hesitar, ele disse: "Eu e o Andrew fomos ao túnel ontem, sozinhos. Minha mãe comprou uma lanterna poderosa para mim, e corri à frente do Andrew. Quando cheguei à curva e virei a lanterna, ela iluminou algo, era grande e negro, e quando a luz bateu, virou a cabeça na minha direção e se ergueu completamente. Ele tinha uma expressão séria, e eu podia dizer que não estava brincando. Queria acreditar nele, mas o Andrew tinha o hábito de mentir, então pensei que talvez Joseph e ele estivessem tentando me pregar uma peça. Não entramos nos túneis por um tempo. Um dia, fui passar a noite na casa do Andrew, e ele convidou uma colega de classe para pendurar. Contamos sobre o túnel assustador, e ela quis ver. Fomos lá quando estava escuro, e, sendo mais corajosa que nós dois, ela continuava indo na frente. Andrew tentou avisá-la, praticamente implorando para ela ir devagar. Viramos a curva e continuamos por ali. Essa parte do túnel era mais longa, e mesmo com 3 lanternas, era difícil ver muito. Não havia pichações, apenas água rasa. Chegamos a uma parede com um buraco circular menor que levava mais fundo, e pouco antes disso, o teto se arqueava para cima. Ficamos em pé para alongar as costas. Eu, com 1,93 metros, conseguia ficar em pé sem encostar no teto. De repente, me lembrei do que Joseph disse sobre ver algo se levantar no fim do túnel, uma parte que nenhum de nós havia alcançado até então. Olhei para Andrew e disse: Joseph não estava mentindo. Saímos dali e voltamos para a casa do Andrew. Contamos para o Joseph o que aconteceu, e, embora estivéssemos assustados, era algo assustador demais para não mostrar a outros. Ele ligou de manhã para me dizer que o primo dele passou a noite anterior na casa dele e, depois de contar a história, o primo queria ver, mas não entrar, só observar. A mãe do Joseph era um pouco rigorosa quanto a sair à noite, então, quando ela dormiu, eles saíram escondidos no meio da noite para ver. Joseph disse que, ao chegarem lá, desceram pela rampa de concreto e ouviram vozes, como várias pessoas conversando dentro do túnel. Ele se aproximou e entrou na água quando ouviu vozes e uma confusão, dizendo: tem alguém aqui, e então ouviu o barulho de vários passos correndo e ecoando pelo túnel. Ele e o primo correram de volta para casa com medo de que alguém pudesse ter visto ou seguido eles. Pegaram o rifle do avô dele e ficaram com ele, sem saber o que esperar, mas nada aconteceu. Uma noite, estava em casa, e minha tia Priscila veio. Estávamos eu, minha irmã Renée, minha tia, a amiga da minha irmã Erika e meu amigo Michael, e começamos a contar histórias de terror. Eu mencionei o túnel, e minha tia perguntou onde era, se oferecendo para nos levar lá, pois queria ver. Todos ficaram interessados. Fui falar com meu pai antes de sair,
e ele disse que incidentes aconteciam com crianças quando ele morava naquela vizinhança. Meu pai adorava contar histórias exageradas, então não acreditei muito no que ele disse, mas, para minha surpresa, ele me entregou uma faca de bolso, caso eu insistisse em ir lá. Chegamos lá, e Erika disse que ficaria no carro. Liguei para Andrew e Joseph e perguntei se queriam ir conosco, em grupo grande. Acho que segurança em números, como não vimos nada da última vez, achei que seria inteligente. Eles vieram até nós, e entramos. Quando chegamos à curva e viramos, minha irmã começou a ficar na frente, alguns metros à frente de mim. Eu tentava alcançá-la enquanto segurava a lanterna para iluminar junto com a dela, quando vi a luz refletir em algo escuro. Parei imediatamente e comecei a dizer para René voltar. Ela não me ouviu ou não se importou e deu mais 2 passos, iluminando o que eu estava mirando. Era algo agachado, de costas para nós. Quando virou a cabeça na nossa direção e se levantou, a pele era completamente negra, e a luz parecia brilhar nela, quase cintilando. Pude ver claramente que era enorme, com a cabeça quase no teto, já que o teto se arqueava para cima. A única coisa que conseguia ver eram os olhos vermelhos, como brasas no escuro, olhando para baixo. Nunca ouvi minha irmã gritar daquele jeito, puro terror visceral em sua voz. Ela se virou para correr passando por mim, me empurrando e gritando para correr. Meu corpo todo ficou paralisado de medo, mas ela não viu que eu ainda estava para trás e continuou correndo. Nunca estive tão assustado a ponto de meu corpo se recusar a se mover. Entrei em pânico e agarrei minha perna, forçando-a a se mexer, e então a outra, com medo de que essa coisa estivesse vindo na minha direção. Assim que minhas pernas se moveram, virei e corri mais rápido do que jamais corri na vida. Acabei sendo a primeira pessoa a sair do túnel, embora o resto do grupo, incluindo minha irmã, estivesse na minha frente. Concordamos em nunca mais voltar lá. Alguns meses depois, eu e o Andrew planejamos ir ao parque para pendurar, e vimos uma festa de aniversário acontecendo. Sugeri que fossemos até a entrada do túnel, onde a luz do sol ainda estava visível, só para ter um pouco de privacidade e conversar, longe de todos. Ele hesitou no início, mas concordou quando disse que não ia nem perto da escuridão. Avançamos um pouco, e o terreno irregular se elevou em um ponto, fazendo a água correr ao redor e criar uma área seca. Sentamos e começamos a conversar, até ouvirmos algumas crianças da festa descendo em direção à entrada e nos perguntando o que estávamos fazendo. Tentamos incentivá-las a voltar, mas quando insistiram em ficar para fazer perguntas, disse para o Andrew, vamos sair daqui, não quero que eles desçam. Tentamos sair, e quando saímos, vimos um homem dizendo para as crianças voltarem e olhando para nós, perguntando o que estávamos fazendo lá embaixo. Disse a ele que estávamos apenas conversando e pendurando, e ele ficou muito sério, perguntando se vimos algo lá embaixo. Meu coração começou a bater forte. Era um completo estranho que nunca tínhamos visto antes, então tentei fingir que não sabia e perguntei que coisa, em voz baixa. Ele começou a aumentar o tom e disse, aquela coisa grande negra, sem nome. Vocês viram? Ficamos quietos até eu finalmente perguntar como ele sabia disso. Ele respondeu, deixe-me contar algo, rapazes. Quando eu e meus amigos tínhamos a idade de vocês, pensávamos que éramos corajosos e legais, então fomos lá também. Vocês não têm nada para fazer naqueles túneis, me ouviram? Ele estava ficando bravo, embora não estivéssemos discutindo. Ele continuou a gritar, e o Andrew começou a retrucar, dizendo que não precisava ouvir aquilo. O homem ameaçou levar o Andrew até o túnel e matá-lo, e algo na forma como ele disse aquilo me fez achar que ele estava falando sério. De repente, um homem da festa, bêbado, desceu até nós e foi abrir a calça para fazer xixi na água, longe de nós. Disse, cara, onde você foi? Estávamos procurando por você, e o outro homem respondeu, estou só conversando com esses garotos, e o bêbado pediu para ele se apressar e voltou para a festa. O homem se virou para nós, apontou o dedo e disse, estou falando sério, fiquem longe daqueles túneis, e então foi embora sem esperar por uma resposta. Andrew finalmente expressou o quanto estava assustado, mas não queria mostrar ao homem, então tentou ser corajoso. Voltamos para a casa dele e fizemos um pacto de nunca mais ir lá. Anos depois, já nos meus 20 e poucos anos, contei para alguns amigos, e concordamos em mostrar a entrada para eles.
A pichação de aviso ainda estava lá, árvores haviam crescido, cobrindo a entrada com galhos e folhas, e um portão foi instalado bloqueando o acesso para ambos os lados, com um aviso de proibida entrada. Não tenho certeza por que foi instalado, já que não tinha visto aquilo em anos, mas até hoje, aos 36 anos, ainda me arrepio ao pensar na nossa experiência lá dentro e como éramos tolos, só porque queríamos ser jovens e inconsequentes. Ainda não faço ideia do que vimos naquele dia. Só compartilhei essa história com algumas pessoas, mas mesmo agora, quando penso nisso, me assusta. Eu tinha por volta de 16 anos, crescendo em uma cidade pequena onde explorar as colinas era o que se fazia. Esse incidente aconteceu no extremo norte do Vale de Ruby, no condado de Elko, Nevada. Um dia, vou brincar no Google Earth e tentar encontrar esse lugar, mas fica um pouco ao norte da estrada que sai da rodovia 93 e entra no Vale de Ruby. Eu sempre gostei de verificar antigas minas e cidades fantasmas, esse tipo de coisa realmente me intriga. No Burger Bar em Wells, Nevada, de onde sou e cresci, eles tinham esses mapas antigos do século passado sob vidro nas mesas. Em um deles, mostrava várias cidades fantasmas ao norte do Vale de Ruby. Então, pensei em ir conferir, já que não tinha ido muito àquela área. Abasteci minha caminhonete Dodge W200 de 72, sendo um caipira, antes mesmo do 4Chan existir. Peguei meu HK91 e parti. Encontrei algumas antigas fundações na região mais baixa e comecei a seguir para as montanhas. Encontrei minas abandonadas e foi bem legal, então continuei subindo. Peguei essa estrada antiga que não passava de um caminho para gado já coberto pela vegetação nessa altura da história e me deparei com uma árvore bloqueando a estrada. Era um velho pinheiro, cerca de 60 centímetros de diâmetro, que bloqueava a estrada. Depois da árvore, a estrada continuava reta por cerca de 200 metros e depois virava à direita antes de voltar 180 graus. Estacionei minha caminhonete na frente da árvore e segui a pé. Peguei meu HK91 com um carregador de 20 tiros e coloquei outro carregador de 20 tiros no meu bolso traseiro esquerdo. Sempre carregava meu rifle comigo. Já encontrei pumas em minas antes, e em geral, gosto de atirar em coisas e subir nas cristas para atirar em pedras a centenas de metros de distância. De qualquer forma, assim que passei por cima da árvore caída, tive uma sensação estranha, como se estivesse sendo observado. Continuei por cerca de 200 metros até o ponto onde a estrada começou a subir em direção à cabana. Neste ponto, percebi que não apenas sentia que estava sendo observado, mas também estava absolutamente silencioso. Isso foi em junho, então em qualquer outro lugar você ouviria aqueles insetos, mas não ali. Parecia que, assim que atravessei a árvore caída, as montanhas ficaram em silêncio, sem insetos, sem pássaros, nada, apenas um silêncio ensurdecedor. Cheguei à curva e havia uma grande rocha, cerca de 4,5 metros de diâmetro, que costumava estar na estrada, mas devido aos anos de erosão e neve, havia deslizado um pouco para fora da estrada. Parecia ser calcário vermelho ou algo parecido, o que se destacava, já que não são muito comuns nessa área. Olhei para a rocha e dava para perceber que havia entalhes nela em algum momento no tempo, mas devido à erosão, o que quer que estivesse entalhado havia se desgastado. Continuei subindo pela estrada. À medida que subia, comecei a me sentir incrivelmente arrepiado, mas realmente queria conferir aquela cabana antiga. Era óbvio que ninguém tinha estado ali por um bom tempo. Neste ponto, eu devia estar a umas 3 horas fora da estrada principal para chegar até ali. Cheguei à cabana e, em termos de casas e cabanas abandonadas, essa estava em boas condições. Todos os vidros das janelas estavam intactos e havia restos de cortinas atrás das janelas. No fundo da minha mente, algo me disse que eu deveria ir embora. Entrei na cabana e foi aí que comecei a sentir que algo estava estranho. A maioria das cabanas que você encontra no meio do nada em Nevada são vazias, talvez com um pouco de móveis quebrados. Essa era diferente. Estava completamente mobiliada, o tempo tinha feito seu trabalho, mas tudo ainda estava lá, o que restava de um colchão antigo e roupa de cama, pratos e outros utensílios de cozinha pela casa, além de roupas rasgadas e pertences pessoais como um baú, fotos desbotadas e coisas do tipo. O que realmente me deu arrepios foi a mesa de jantar. Estava posta para 4 pessoas, com 10 pratos, copos e talheres. E essa foi a primeira cabana que encontrei nesse estado.
Era como se quem morava ali tivesse simplesmente deixado tudo para trás. Senti que não deveria estar na cabana e saí para ver se encontrava a mina ou qualquer outra coisa. Assim que saí pela porta, decidi engatilhar uma munição na minha HK-91. O som do mecanismo ecoou pelo desfiladeiro e quebrou o silêncio. Por mais pequeno que fosse, isso acalmou um pouco meus nervos. Diretamente atrás da cabana, havia um poço e estava intacto. Conforme me aproximava, ouvi ruídos vindos dele, como uma brisa suave passando por ele. Quando cheguei a uns 9 metros, comecei a sentir um cheiro, era absolutamente pútrido, definitivamente algo tinha morrido naquele poço. O cheiro de decomposição era intenso no ar, com um cheiro ácido e metálico que incomodava meu nariz. Não queria chegar mais perto do poço e comecei a caminhar para a esquerda, onde vi a abertura de uma mina no topo da colina. Quanto mais me aproximava, mais sentia a brisa saindo dela. Isso não é tão incomum se você já explorou minas, já que a brisa pode vir de outra abertura da mina. Mas o estranho era que estava completamente calmo, até onde eu podia ver, não havia árvores se movendo ou sinais de vento. Conforme me aproximava, outra coisa me pareceu estranha, a brisa que saía da mina estava quente. Normalmente, é fresco, já que a maioria das minas mantém uma temperatura constante. Quanto mais próximo chegava da mina, mais um sentimento de temor e de ser observado eu tinha. Cheguei a uns 4,5 metros da entrada da mina quando o cheiro me atingiu. Era o cheiro de decomposição e metal, mas muito mais forte do que no poço. Foi aí que todos os meus sentidos de alerta começaram a funcionar. Eu tinha que sair dali. Comecei a virar para a esquerda para correr quando vi uma sombra escura se movendo na abertura da mina. Seja lá o que fosse, parecia estar agachado para caber na entrada da mina. E a maioria das minas em que estive tem tetos de 2,4 a 3 metros. Inicialmente, pensei que fosse um puma, e então lembrei do quão grandes eram os risos de pumas. Minha mente se apressou tentando pensar no que poderia ser. Era grande demais para ser um urso negro, que são raros no nordeste de Nevada. Eu quase congelei de pânico e então, lentamente, isso continuava se aproximando da abertura do poço. Estava provavelmente a uns 10 pés da abertura e a luz começava a mostrar o que quer que fosse. Estava coberto da cabeça aos pés por uma pelagem acinzentada e marrom, e então ele gritou. Era diferente de tudo que eu já tinha ouvido na vida. Meus ouvidos zumbiam por causa disso. Entrei em modo de pânico e fiz o que qualquer bom caipira faria, atirei. Ergui meu HK-91, coloquei a mira frontal no que parecia ser o centro do corpo e disparei 5 tiros o mais rápido e precisamente possível. Se você já atirou em grandes animais com um rifle de grosso calibre, sabe o som quando acerta algo. Tive 4 acertos sólidos em um tiro que subiu alto, e isso fez gritar ainda mais alto, de dor. Nesse momento, comecei a ouvir mais gritos separados vindo de perto do poço e das colinas acima do eixo do minério. Comecei a correr colina abaixo o mais rápido possível, na linha de árvores acima da estrada, a aproximadamente 75 a 125 jardas. Eu podia ver movimentos rápidos, pedras rolando pela colina, e havia vários outros gritos vindos do eixo do minério. Eu podia ouvir o lamento do que quer que eu tivesse atirado, mas definitivamente tinha acertado algo e estava ouvindo barulhos lá em cima na linha de árvores. Eles corriam de árvore em árvore de 4 patas, se aproximando de mim enquanto eu corria em direção à rocha. Disparei na direção do movimento no topo da colina, e quando cheguei à rocha de calcário, tinha esvaziado o carregador de 20 tiros do rifle. Troquei rapidamente pelo carregador sobressalente, engatilhei um novo cartucho e comecei a disparar em direção à árvore caída a aproximadamente 200 jardas de distância. Nesse ponto, olhava para trás, e fosse lá o que fosse, ficava nas árvores. Eu conseguia ver suas massas e pelos, mas não ficavam expostos. Voltei até a árvore caída e me joguei no chão tentando saltar por cima dela. Levantei, disparei entre 12 a 15 tiros no movimento mais próximo, a cerca de 50 jardas de distância. Ouvi alguns tiros acertarem e começou a gritar mais alto. Entre os gritos e tiros, meus ouvidos estavam quase surdos. Abri a porta do meu caminhão, entrei e liguei o mais rápido possível, dando ré para me virar. Quase coloquei o caminhão no desfiladeiro e, ao começar a seguir pela estrada por onde entrei, finalmente tive um vislumbre de um deles.
Estava agachado com as patas da frente na árvore, coberto da cabeça aos pés por pelos acinzentados e marrons, com dedos longos e finos terminando em garras. As costas eram curvadas e o rosto era estreito, mas se assemelhava a um texugo, mas com olhos afundados. Ele balançava a cabeça de um lado para o outro e parecia tentar falar, mas o som era tão distorcido com o barulho do meu caminhão que não consegui entender. Mantive uma média de 50 a 60 milhas por hora nessa estrada terrível, onde antes tinha feito 15. Não diminuí a velocidade até chegar ao asfalto. Naquele momento, estava tão abalado que tive que parar e me recompor. Cheguei à cidade e estava meio em choque. Meu pai, D., tinha sido guia nas montanhas Ruby por cerca de 20 anos. Ele me perguntou como tinha sido minha viagem e onde eu tinha estado. Ele percebeu que eu estava assustado e perguntou onde eu tinha ido. Eu disse que tinha ido ao norte do Vale Ruby. Ele ficou quieto e perguntou se eu tinha visto uma cabana com uma árvore caída na estrada. Eu disse que sim. Ele me olhou nos olhos e disse que era um lugar para o qual eu nunca deveria voltar, especialmente sozinho. Nunca mais tocamos no assunto. Tentei pesquisar um pouco sobre isso. Alguns anos se passaram e perguntei a alguns mais velhos. Um deles me contou uma história sobre as montanhas Ruby, e vou resumir. Durante os anos 40 e 50, a Força Aérea Operacional da Vandenberg Airbase ocasionalmente tinha acidentes de B-25, B-17 ou B-29 nas Ruby Mountains, devido à má visibilidade. Alguns fazendeiros locais foram recrutados para ajudar o exército a chegar aos locais do acidente no inverno para recuperar os corpos. Um fazendeiro com quem conversei disse que levaram cerca de 3 dias a cavalo para chegar onde foi o acidente e recuperar os corpos. Ele disse que quando chegaram aos destroços, todos os membros da tripulação estavam alinhados lado a lado em uma clareira, ao lado uns dos outros nos destroços. Muitos deles tinham membros amputados e era evidente que todos tinham morrido na colisão. De alguma forma, acabaram todos alinhados lado a lado, e isso estava a quase 10.000 pés de altitude. Nunca mais voltei lá. Parte do motivo é que moro no oeste de Nevada agora, mas no fundo da minha mente, algo me diz que devo voltar. Um dia quero voltar lá. Isso foi em 2001, antes dos celulares com câmera, e eu estava sem dinheiro para qualquer coisa digital. Quero voltar com uma câmera, preferencialmente uma GoPro no meu capacete, e com vários amigos armados. Há algo naquele lugar, mesmo com tudo que experimentei naquele dia, que me atrai de volta. E um dia voltarei, acho que só preciso de encerramento sobre o que aconteceu naquele dia.